No início do século XVI, o território deste estado era habitado por várias nações indígenas, entre elas os tupiniquins e os tamoios, mas com o avançar dos séculos, acabou se tornando o grande centro econômico do país. No vídeo de hoje, falaremos sobre o estado de São Paulo. Mas escuta só, você já viu nosso último vídeo? Para conferir é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e aprofunda comigo seu conhecimento sobre o maravilhoso estado de São Paulo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal, Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa! A colonização do Brasil começou no sul da Bahia em 1503 e nos anos seguintes, expedições portuguesas e piratas franceses passaram a explorar o território da então chamada Terra de Santa Cruz em busca de pau-brasil e outras riquezas. 30 anos após o descobrimento, Portugal queria garantir o domínio de todas as suas terras na América. Para isso, a coroa portuguesa enviou Martim Afonso de Souza com o intuito de colonizar a região. Em 22 de janeiro de 1532, Martim Afonso fundou a vila de São Vicente. Em setembro do mesmo ano, Dom João III doou São Vicente a Martim Afonso de Souza, surgindo assim a capitania de São Vicente, sendo a 7ª capitania hereditária doada ao Brasil continental. Em 1553, o padre Manuel da Nóbrega e outros jesuítas subiram a Serra do Mar e no Planalto de Piratininga fundaram um colégio, em 25 de janeiro de 1554, para catequizar os indígenas da região. Em torno do colégio surgiu um povoado, que recebeu o nome de Vila de São Paulo de Piratininga em 1560. Nas décadas seguintes, a Vila de São Paulo tornou-se o ponto de partida de várias expedições ao interior do Brasil, em busca de riquezas e de índios para escravizar. Podemos dizer que São Vicente não foi a capitania que mais prosperou neste período. As tentativas de implantação de lavouras de cana-de-açúcar foram frustradas, mas a capitania era um contraponto à colonização da parte sul do Brasil. Isso mudou em 1565 com a fundação da segunda cidade do Brasil, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1640, os jesuítas foram expulsos da Vila de São Paulo por pressão de exploradores paulistas que queriam escravizar e não educar os indígenas. Os mesmos retornaram à cidade 13 anos depois. O território do atual estado de São Paulo ganhou a sua primeira cidade apenas em 1711, quando a Vila de São Paulo foi elevada a essa condição. Nesse período, outras localidades do território já possuíam cidades, principalmente no Nordeste. Até parte do século XVIII, São Paulo continuava sendo um local de onde partiam expedições, provocando o extermínio de nações indígenas. São Paulo era também o caminho dos tropeiros que levavam e traziam suas mercadorias, desde a colônia de Sacramento até Minas Gerais. Disso tudo, resultou a pobreza da província de São Paulo, na época carente de uma atividade econômica lucrativa como a do cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste. Durante os 3 primeiros séculos da colonização, a população de índios, negros e caboclos superava em muito a de europeus. Até meados do século XVIII, predominava entre a população uma língua geral, de base tupi-guarani, sendo essa língua franca e mais falada em toda a região. Ao chegar em Salvador em 1808, o príncipe regente Dom João iniciou uma série de reformas com o objetivo de adequar o país para sediar a coroa portuguesa. São Paulo acabou se beneficiando e muito dessas transformações. Tanto que foi em território paulista que, em 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro rompeu com Portugal, lançou seu grito de guerra, independência ou morte, e uniu-se à Guerra da Independência, que já acontecia na Bahia. Com sua renúncia nos anos 30, deu-se início ao chamado período regencial,
que perdurou até a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Nessa época, São Paulo começou a assumir uma posição de destaque no cenário nacional, com o avanço dos cafezais que encontraram na Terra Roxa do norte da província o solo ideal. A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação das estradas de ferro. Esse foi um período de grandes transformações, marcado pela crise do sistema escravocrata, que levaria à abolição da escravatura em 1888 e que daria lugar, entre outros fatos, à chegada em massa de imigrantes, principal alternativa de solução ao problema de mão de obra da lavoura cafeeira. São Paulo prosperou muito nessa época e a capital da província passou por uma verdadeira revolução urbanística, tanto que em meados de 1860 a cidade era bem diferente da antiga cidade colonial. Nesse período, à medida que a cidade se expandia em todas as direções, consolidava-se também em um núcleo urbano moderno em torno de alguns marcos simbólicos, como a estação de São Paulo Railway e o Jardim da Luz. Ao seu redor instalaram-se bairros residenciais de elite, com seus bulevares a estilo parisiense, como a Avenida Tiradentes. Mas as estradas de ferro também permitiram que surgissem novos bairros populares ao lado da estação de São Paulo Railway, como o Bom Retiro e o Brás, cujo povoamento foi reforçado pela instalação nas proximidades da hospedaria dos imigrantes. Também os edifícios públicos multiplicaram-se. Assembleias, Câmara, Fórum, escolas, quartéis, cadeias, abrigos para as crianças desamparadas, dezenas de igrejas, conventos e mosteiros ainda continuavam a espalhar-se por toda parte. Na área cultural, artistas de circo, atores de teatro, poetas e cantores começaram a consolidar o seu lugar na cidade, junto com o primeiro jornal periódico. Com a abolição da escravidão em 1888, o fim do império já estava desenhado. A perda de apoio das elites conservadoras, agravada pelos atritos do imperador com a igreja e a crise no exército, determinariam a queda de Dom Pedro II, que foi deposto por um movimento militar sob o comando de Deodoro da Fonseca em 1889. Teve início, então, o primeiro período republicano no Brasil. No século XX, o incentivo à imigração fez com que São Paulo resolvesse o problema da mão de obra destinada às lavouras de café, o que permitiu a ocupação do interior do estado. Criaram-se as condições necessárias para que pequenas fábricas, subsidiárias do café, dessem os primeiros passos em direção à industrialização. Até 1930, a ferrovia puxava a expansão da cafeicultura, atraía imigrantes do mundo todo, o que permitiu a colonização de novas áreas, enquanto nas cidades a industrialização avançava. Nesse período da Primeira República, a cafeicultura paulista viveu seu apogeu, mas a Revolução de 1930 colocou fim à liderança da oligarquia cafeeira. Nesse período, com seus mais de 1 milhão de imigrantes, São Paulo tornou-se uma espécie de Torre de Babel, marcado pelas diferentes culturas de muitos países e brasileiros de todas as partes do nosso país. O café superou a crise dos anos 30 e nos anos 50, a indústria automobilística em São Paulo despontou como uma das principais alavancas de desenvolvimento. Nos anos 1960, São Paulo tornou-se a maior cidade do Brasil, ultrapassando o Rio de Janeiro. Atualmente, o estado de São Paulo é o principal centro financeiro do país, por isso apresenta o maior e mais completo parque industrial do Brasil, concentrando os principais polos industriais na região metropolitana, no Vale do Paraíba e em Campinas, com destaque na produção de automóveis, tecnologias, petroquímicas e muitos outros ramos. Então me conta, não dá uma vontade enorme de conhecer esse belíssimo estado brasileiro? Deixe um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos.
Afinal, sempre é bom compartilhar conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!